Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou aqui nesse lindo cenário que vocês acabaram de ver, em meio a bananeiras e mamoeiras. Esse vídeo aqui vai ser muito especial, porque nele eu vou contar uma parte muito importante da minha vida, que é o meu curso de inglês, que não é exatamente um curso porque eu sou autodidata, que significa que eu aprendi tudo sozinha. Eu já estudo inglês há quase 4 anos. Inclusive, daqui a pouco eu pretendo abrir um canal no YouTube, um segundo canal, mas vai ser um canal em inglês, onde eu vou publicar poemas, músicas e histórias em inglês, vou contar a história dessas criações em inglês. Vai ser esse canal aqui, só que tudo em inglês. O nome é Tales, Poems and 1000 Histories, que é contos, poemas e 1000 histórias. Bom, mas calma, vamos começar pelo melhor lugar de todos, pelo começo. Vamos lá? Hoje, neste momento em que eu estou gravando este vídeo, é o dia 7 de abril de 2024, domingo, uma semana depois da Páscoa. Hoje eu tenho exatamente 14 anos, 5 meses, 6 dias e algumas horas de vida. O que significa que eu comecei a estudar inglês há mais ou menos 4 anos, um pouquinho menos de 4 anos. Como eu já disse, eu sou autodidata, ou seja, eu aprendo sozinha. Eu não tenho um professor, eu não vou em um curso, eu não faço nenhum CNA, entendeu? Que assim, eu comecei por causa dos meus pais, que eles me obrigaram a estudar inglês, digamos assim, né? Porque eles sabiam que ia ser bom pra mim, e aí eles falaram que eu tinha que estudar inglês. E assim, se você pesquisar como eu aprendi inglês do zero no YouTube, a maioria dos canais vai estar falando que aprendeu assistindo filmes e séries. Só que o meu inglês não era nem básico, ele era inexistente, eu não sabia nada e eu tinha 11 anos. Eu confundia roxo com vermelho, eu não sabia os números, tipo assim, às vezes eu perguntava pro meu pai assim, papai, como é que se fala, sei lá, madeira? Aí ele ia lá e perdia 10 minutos só me ensinando a pronunciar, e depois de 5 minutos eu esquecia. Às vezes eu assistia um filme que tinha músicas em inglês, como O Mágico de Oz ou A Noviça Rebelde, e eu tentava cantar junto. Só que hoje eu percebo que eu cantava tudo errado. Sabe criança quando vai falar inglês que fica lá, e fala que falou alguma coisa? Era isso meu inglês. Então eu precisava começar literalmente do zero, do nível 0, não era nem do nível 1, era do nível 0. Então eu procurei um canal no YouTube, né, porque a gente não conhecia nenhuma escola de inglês e também não tinha dinheiro pra pagar, né, que tava em pandemia, então, né, aí eu tive que aprender pelo YouTube. Aí eu achei um canal chamado ABC Fluent, que é fantástico, eu super recomendo, se você tá começando a querer aprender inglês, eu super recomendo esse canal pra você, é fantástico. Ela te ensina a escrever, te ensina a pronunciar, te ensina expressões. Ela não ensina só a palavra, assim, ela ensina também uma expressão, porque em inglês tem muitas expressões que a gente não conhece. Por exemplo, você tá lá e escuta a piece of cake. Não necessariamente vai ser um pedaço de bolo, pode ser o nosso mamão com açúcar. Então ela ensina expressões, é fantástico. Eu amei esse canal, me ajudou muito. Enfim, eu comecei com esse canal e eu fazia 6 aulas por semana, cada aula tinha 1 hora. Aí, se eu não conseguisse aprender todas as palavras que ela ensinava em um vídeo em 1 hora, eu terminava na próxima aula. E aí na próxima eu começava uma nova, até eu conseguir entender tudo. Aí se eu conseguisse entender todas as palavras que ela ensinava em um vídeo antes de 1 hora, eu podia terminar antes. Mas enfim, aí eu comecei a fazer e no começo eu enrolava, era horrível, eu não gostava porque eu achava chato, era difícil. Só que com o tempo foi ficando fácil, com o tempo, conforme eu fui adquirindo vocabulário, foi ficando cada vez mais fácil pronunciar, cada vez mais fácil memorizar, cada vez mais fácil criar frases. E aí eu comecei a brincar de falar inglês. Eu comecei a tentar traduzir as músicas, por exemplo, eu escutava uma música lá de, sei lá, Aladdin. Aí eu escutava lá a música do gênio cantando lá, nunca teve um amigo assim. Aí eu tentava traduzir, como será que ele fala essa frase em inglês? Aí eu escutava uma frase, tipo, meu pai tava conversando com a minha mãe e ele falava alguma coisa, tipo assim,
Ele falava alguma frase lá e eu falava assim, acho que essa frase em inglês ficaria assim. E eu sempre tive o hábito de falar sozinha. Desde os 4 anos eu sempre tive o hábito de conversar com amigos imaginários, né? E esses amigos, eu comecei a conversar em inglês. Eu não conversava mais em português com eles, eu conversava em inglês. Aí a gente ia comprar roupa, minha mãe e eu vi uma camiseta lá com uma frase em inglês. Eu ficava louca, eu tentava traduzir a frase, eu queria ver o que significava. Falar inglês virou uma brincadeira pra mim. Aí depois eu comecei a fazer uma aula que eu chamo de aula de música. Que eu pego uma música que eu gosto, que no começo eram músicas muito simples. Eu comecei estudando só os Beatles, que é uma banda britânica, que eles têm um vocabulário do dia a dia, então é uma ótima banda pra começar. Eu estudava só essas músicas, eu escutava a música sem legenda umas 3 ou 4 vezes, até eu entender o máximo que eu conseguia, né? Que é pra praticar o listening, que é você ouvir e entender. Depois eu colocava as legendas em inglês, anotava todas as palavras que eu não sabia com o significado. Tentava repetir a pronúncia e depois eu colocava a música em português, ali a legenda em português, pra ver se não tinha nenhuma expressão que eu tinha deixado passar. E depois eu tentava cantar a música junto. Eu colocava a legenda em inglês pra ver se eu conseguia cantar junto. Porque isso é um ótimo jeito de grudar o vocabulário na cabeça. Porque as músicas são que nem chiclete. Grudam e não sai mais. Você aprende e você não para de cantar. Tá o tempo todo aquela música com você. Você fica lá cantarolando o tempo todo. Então é excelente. Aí você canta, você repete a palavra e você é obrigado a pensar no significado dela. Aí, depois de um tempo, eu comecei a estudar outras bandas, né? Bon Jovi, AC/DC, músicas do 007, que eu já fiz um vídeo falando do 007. São 8 curiosidades sobre ele, que é a minha saga favorita no mundo, né? Enfim, eu comecei a estudar música do 007, do Michael Jackson, que é o meu cantor favorito. Normalmente eu sempre estudo clássicos, como The Sound of Silence, Stupid Cupid, muitos. Se você ver a minha playlist da Spotify, a maioria das músicas são músicas que eu estudei para minha aula de inglês. Gosto muito de estudar música tema de filme, como eu já falei, eu estudei do 007, eu também estudei a música tema do Top Gun Maverick, que é Hold My Hand, da Lady Gaga, estudei Wellerman, do Nathan Evans, muitas músicas assim, né, que se tornaram minhas músicas prediletas, na verdade, né, estudei Viva La Vida, de Coldplay, enfim. Eu comecei a estudar essas músicas conforme eu fui evoluindo, né. Aí depois eu comecei a fazer aula de filme, que é igual a aula de música, só que ao invés de ser uma música, são 5 minutos de um filme que eu gosto. Depois eu fiz eu chamava de aula de canal, que eu pegava um canal no YouTube que não ensinava inglês, o cara só falava em inglês, tipo, um canal que nem o meu, só que ao invés dele falar em português, falava em inglês. Aí eu só escutava sem legenda e eu anotava só as palavras que eu entendia. E depois eu comecei a fazer a mesma coisa com filmes. Por exemplo, eu tô lá assistindo um filme e ao invés de eu assistir ele em português, eu assisto ele em inglês. E o inglês se tornou muito natural pra mim. E eu adoro falar inglês. Hoje eu leio um texto em inglês, eu consigo entender, minha pronúncia é relativamente boa. Eu conheço acho umas 5.000 palavras em inglês. Enfim, eu adoro falar inglês. Se tornou assim, eu tô lá assim, minha mãe falou que eu falo dormindo, né? Minha mãe falou que eu sonho em inglês. Se tornou muito automático pra mim. E eu faço essas aulas, né? Eu comecei a fazer, conforme eu fui acrescentando as aulas, se tornou uma aula do canal, porque ela posta só um vídeo por semana, né? Uma aula daquele canal, uma aula de música, uma aula de filme e uma aula do canal em inglês que eu assistia. Hoje eu parei de assistir o canal em inglês, porque eu comecei a fazer aula de datilografia, mas enfim. Aí eu sempre estudo inglês, são 2 aulas por semana que eu faço, que o canal parou de postar vídeos hoje em dia, né? Faz alguns meses que não posta mais nenhum vídeo o canal, infelizmente. Eu sinto falta, me ajudava muito, eu entendia super rápido. Mas eu continuo estudando músicas e filmes, eu repito as frases, eu falo em inglês o tempo todo, enquanto eu tô lavando louça, eu canto em inglês. Enfim, foi assim que eu aprendi inglês.
E eu realmente acho que vale muito a pena aprender. No começo é difícil, no começo é chato, porque você tem dificuldade. Na verdade, eu acho que até foi bem fácil pra mim aprender inglês. Eu fiquei surpresa que no começo foi muito difícil, né? Eu lembro que o nível 0 tem 10 aulas. Todos os níveis, né? Acho que são 15 níveis, se eu não me engano. Cada nível tem 10 aulas. O nível 0, eu tava na aula 7. Ela começou a ensinar a pronúncia do TH, que pode ser ou. Ela começou a ensinar isso, aí eu fiquei assim, não, eu não vou conseguir, isso é impossível, eu não vou conseguir falar inglês de jeito nenhum, é muito complicado. E aí eu desanimei muito, só que aí eu fui lá e continuei tentando aprender, mas deu certo no final. Assim, vai ser muito difícil, principalmente no começo. Só que aí você vai tentando e você vai adquirindo vocabulário e vai se tornando cada vez mais natural. Antigamente, uma coisa que eu percebo muito, antigamente eu escutava uma palavra e a primeira coisa que me vinha na cabeça era tradução. Inglês, tradução. Inglês, tradução. Eu não conseguia pensar em inglês, eu não conseguia ler uma coisa em inglês e só ficar no inglês. Por exemplo, se você está lendo um livro em português, você não traduz a sua leitura para o inglês. Você só lê em português. Eu não. O inglês eu lia em inglês, traduzia para o português para depois entender. Hoje, que eu já estudo há 4 anos, né? Eu tenho mais de 5.000 palavras no meu vocabulário de inglês. Eu só leio e não traduzo. É quase como se eu fosse fluente. Assim, eu não sei exatamente qual é o meu nível de inglês. Não sei se é avançado, se é fluente, se é intermediário. Básico eu sei que não é. Mas, assim, eu não tenho mais essa necessidade de pensar em português, eu já consigo pensar em inglês. Às vezes, essa coisa de traduzir ficou tão pra trás que se uma pessoa me pergunta assim, na minha sala, Isabel, o que significa awesome? Aí eu penso assim, significa incrível. Eu tenho que pensar um pouco, porque eu consigo pensar no contexto em que eu uso essa palavra, eu consigo pensar em frases em que eu poderia colocar essa palavra, eu consigo pronunciar essa palavra, eu sei como se escreve essa palavra, mas a tradução ficou pra trás. Se alguém virar pra você e perguntar, defina a palavra incrível, você tem que pensar, incrível é uma coisa boa, incrível é uma coisa legal, uma coisa maravilhosa que é legal, e você não consegue pensar, você não é um dicionário, entendeu? E fica tão automático depois de um tempo, que é quase como se você sempre tivesse sabido falar inglês. Demora um pouco, né? E conforme você vai criando novas aulas, novos desafios, vai ficando mais difícil. Por exemplo, tava ficando fácil, aí eu comecei a aula de música. Aí foi difícil, porque eu não conseguia entender nada, eu não entendia as palavras, aí eu achava que era uma coisa, porque eles juntam os sons, só que era outra, e aí foi difícil. Aí eu consegui entender as músicas, me acostumei com a voz dos Beatles, fui ouvir Bon Jovi, nada a ver a voz de um cantor com o outro. Aí eu não conseguia mais, porque um tem uma voz grave, outro tem uma voz aguda, outro tem uma voz rouca. AC/DC foi uma banda que, nossa, foi muito difícil pra mim, AC/DC, por causa que ele tem uma voz mais diferente, né, o cantor. Eu não consegui entender nada, mas o mais difícil pra mim, na verdade, foi o Elton John. Foi muito difícil pra mim entender o que o Elton John cantava, eu demorei muito tempo. A Madonna foi até que fácil, na verdade, mas o Michael Jackson, ele canta rápido também, então foi bem difícil no começo. Você vai trocando de pessoa que tá falando, fica difícil. Aí você se acostuma a ouvir música, só que aí de repente você tem que escutar a pessoa falando em um filme. Aí de repente você escuta em um canal, que a pessoa em um canal ela fala normal, tipo, em um filme, muitas vezes tem essa preocupação de falar com clareza, especialmente se for um desenho animado ou um filme infantil. Se for um filme infantil, eles falam mais devagar pra criança poder entender. Se for um filme, tipo 007, que é um filme que tem muito barulho de tiro, que é um filme que tem muita expressão, que é um filme que as pessoas falam mais rápido, que tem sotaques de pessoas de lugares diferentes, que tem uma linguagem própria do ramo da espionagem, uma linguagem que as pessoas usam em cassino, uma linguagem que as pessoas usam... Nossa, é muito complicado. Cada vez que você vai inovando, vão surgindo mais desafios, mais dificuldades
Só que o prazer de você saber falar, de você ouvir falar, eu entendi, eu sei o que é isso, e você olhar pra trás e você ver todas as dificuldades que você passou, é indescritível. Você fica muito feliz, você se sente, eu venci, eu sei falar inglês, uau! Você se sente realmente muito feliz. Então, eu realmente acho que vale a pena pra todo mundo aprender a falar inglês, assim. Esse vídeo não foi tanto nem pra ensinar você a falar inglês, foi mais pra, tipo, mostrar como eu comecei. Eu comecei com 11 anos, não sabia falar nada. Aí eu comecei com um canal, depois eu ouvi música, depois eu ouvi filme, depois eu fui escutando gente falar. Teve uma vez que foi uma coisa que aconteceu muito do nada comigo. Eu tava andando em Atibaia, tava passeando com a minha mãe. Aí de repente a gente tava andando assim numa rua, a gente tava indo pra Lucas. A gente tava andando assim, aí de repente tinha uma placa assim, tinha um canteiro assim de flores e em cima tinha uma placa. Aí eu comecei a ler, só que eu não li tipo em voz alta, que nem eu tô falando agora, eu li meio murmurando assim. Aí eu li, aí eu terminei de ler, eu tava indo embora assim, que minha mãe tava me esperando. Aí de repente eu escutei uma mulher falando em inglês. Ela me perguntou, Did you like it? Aí eu fiquei, quê? O quê? Ela tá falando não, ela tá falando inglês, eu não tô pronta. Não, eu não sabia que eu tinha falado. Peraí, para. O que ela falou? Não, eu não entendi, calma. Ai, meu Deus, eu entrei em desespero, porque eu não estava pronta. Eu tava achando que, tipo, eu nem sabia que tinha uma mulher na casa. Aí ao invés dela simplesmente só falar comigo, ela falou comigo em inglês. Aí eu fiquei, não, eu respondi em português, eu respondi em inglês. O que ela falou? Ai, meu Deus do céu. Aí eu respondi, o quê? Aí ela repetiu a frase. Aí eu congelei, eu não conseguia responder yes, eu tive que responder sim. Aí ela começou a falar comigo em inglês, eu fiquei, não, eu não tô pronta, não. Eu entrei em desespero. Aí depois eu falei tipo 5 palavras, eu fui embora, eu tava desesperada. Só que aí eu fiquei arrependida depois, por causa que eu não tenho ninguém pra praticar inglês, né? E eu queria muito praticar a pronúncia, né? Que o jeito que eu pratico, que eu pego o microfone do Google, falo, e aí se ele escrever tudo certinho que eu falei, significa que eu pronunciei certo, né? Mas assim, aí eu fiquei arrependida, tipo assim, nossa, ela tava lá, ela falou em inglês, e eu entrei em desespero, meu Deus. Acho que eu vou voltar lá, chamar ela e quem sabe ela me atende e aí eu posso falar um pouquinho em inglês com ela, quem sabe, né? Eu fui lá, cheguei, toquei a campainha, aí ela gritou pela janela em inglês, aí eu fiquei assim, ai meu Deus, calma coração, calma, vamos lá. Aí eu fui lá e falei, excuse me, it's me. I don't know if you will remember who I am. I am that girl that appeared here some hours ago. Eu não sabia o que falar. As palavras fugiram. Eu falei exatamente essa frase. As palavras fugiram da minha boca. Eu gaguejei. Eu não sabia o que falar. Eu tava desesperada. Só que eu chamei ela. Então agora não tinha por que eu correr. Eu fui lá chamar ela. Aí ela gritou, oh yes, I remember you. E ela gritou assim, e ela saiu assim pelo portão. Eu falei assim, ai meu Deus, ela vai falar comigo. Não era pra ela vir aqui, eu só queria ter falado, mas não era pra ela ter me atendido. Eu fiquei desesperada. Mas aí ela veio, e aí ela começou a falar comigo em inglês. A gente ficou conversando em inglês ali assim, e ela conversou comigo, e eu tava entendendo. E aí ela fazia uma pergunta, e eu respondia, e ela entendia o que eu falava. E eu fiquei muito feliz, porque eu consegui entender uma pessoa real falando comigo. E essa mulher, né, ela foi pra Miami pra estudar inglês. Ela tinha sido professora de inglês por muito tempo, então ela realmente foi para os Estados Unidos, um país que fala inglês. Então é de esperar que a pronúncia dela seja boa, né? Aí eu consegui entender o que ela tava falando, uma pessoa real que tava na minha frente, eu consegui entender, e ela entendeu o que eu tava falando, ou seja, a minha pronúncia não era ruim, né? Aí eu consegui falar, e assim, às vezes ela misturava o inglês com o português. Ela tava lá falando assim, uma frase, por exemplo, oh, I went to Miami, study inglês, aí eu fui lá pra fazer meu mestrado de faculdade. Ela misturava, do nada ela tava falando uma frase em inglês e ela começava a falar em português. E uma coisa que eu percebi é que não é que eu tive que preparar meu cérebro pra falar em português, tipo assim, calma, agora a gente vai falar em português, calma, agora a gente vai falar em inglês. Não, era automático, era como se fosse a mesma coisa. Eu às vezes nem percebia que ela tinha mudado de idioma. E isso me deixou tão, mas tão feliz. E assim, o inglês realmente acho que até me transformou, porque com o inglês eu conheci
muitas músicas novas. Como eu falei, a aula de música é minha favorita, na verdade, né? Eu conheci músicas novas, conheci cantores novos. Nossa, meu Deus, é incrível. E esse vídeo foi, na verdade, não foi nem pra ensinar alguém a falar inglês. Foi mais pra mostrar como eu comecei. Que se eu comecei uma criança sem saber falar nada, qualquer um consegue. Eu tô estudando há muito tempo. Às vezes eu fico meio desmotivada, mas eu vou lá e olho pra trás e vejo tudo que eu consegui aprender. E eu vou lá e falo assim, não, vale a pena, vamos estudar. E, enfim, isso que eu falei são alguns modelos de aula que, se vocês quiserem, vocês podem fazer os mesmos modelos, né? Podem usar as mesmas técnicas que eu, pode criar suas próprias técnicas. Mas, assim, tem gente que fala, eu não tenho dinheiro pra fazer um curso de inglês. Não precisa. Ouve uma música, pega esse canal ABC Fluent que eu falei que é fantástico. Assiste um filme, lê um livro, entendeu? Esses dias eu peguei um livro em inglês e comecei a ler. Mas enfim, foi assim que eu aprendi inglês. Esse vídeo, na verdade, ficou um pouquinho mais longo do que eu esperava que ficasse. É que eu me empolguei muito, né? Que é um tema legal, eu acho bem legal, né? Eu pessoalmente gosto muito de saber falar inglês, me dá uma sensação boa. Ficou um pouco mais comprido do que eu esperei esse vídeo, mas eu acho que valeu a pena. Eu espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos no próximo. Tchau ou bye bye!